Perfeito. Então, a gente vai falar, mais uma vez, boa noite. A gente vai falar um pouquinho aí sobre análise e interpretação de dados nas pesquisas aí em xadrez e psicologia. E aí, o que eu queria dizer para vocês é que hoje a gente vai ter também uma interação ali em grupo. Não vai ser com aquele documento, ela vai ser um pouco mais simples, mas vai ser naquele mesmo grupo de vocês, ou talvez um grupo diferente, né? Já que como não vai ser naquele mesmo documento, não tem a necessidade de vocês estarem naquela composição. Mas vai ser para aplicar um pouquinho do que a gente vai discutir hoje de uma maneira bem simples numa discussão. E aí, a dinâmica vai ser basicamente, vou fazer essa exposição aqui para vocês, né, de alguns conceitos, algumas possibilidades de análise, de interpretação de dados. E aí, num segundo momento, eu vou dividi-los novamente. E aí vai ser naqueles grupos. E eu vou passar um caso bem simples de duas linhas. E o que eu vou querer, na verdade, é que vocês, durante uns 5, 7 minutinhos, na verdade, discutam entre si sobre o caso o que vocês vão estar ali é, no grupo de vocês. É bem simples, bem tranquilo mesmo, é só para exercitar esse pensamento de análise de dados, interpretação de pesquisa. E aí depois a gente volta num terceiro momento, num quarto momento, né? Porque o primeiro é essa exposição, o segundo é vocês em grupo, o terceiro é essa discussão dentro desses grupos de vocês, e o quarto a gente volta para esse grupo maior, e um de cada grupo vai trazer o que que vocês discutiram ali, e a gente então finaliza, tá? Então não precisa entregar nada escrito. Vocês vão fazer essa discussão ali dentro do grupo, e depois um de vocês vai trazer essa reflexão para o grupão geral, tá certo? E aí, na nossa aula que vem, que vai ser a nossa última aula, então, do módulo, eu vou trazer para vocês aqui o que também está na nossa ementa a respeito das referências, da análise, discussão dos dados que a gente levanta. E vai ser também um momento para vocês tirarem dúvidas a respeito lá do anteprojeto que eu pedi para vocês poderem ter esse espaço para me trazerem as ideias, enfim, aí durante a aula eu também consigo já retornar para vocês. Então, eu vou deixar um tempo na aula que vem dedicado para isso. E lembrando que vocês vão ter aí até o final, acho que até a metade, final de dezembro, na verdade, é 21 de dezembro, para vocês poderem entregar, que é um anteprojeto que eu vou lembrá-los novamente. Máximo 5 páginas, não é mínimo, é máximo. Então, ele tem que ter no máximo 5 páginas, incluindo referências e toda a discussão ali daqueles tópicos que eu coloquei, né? De objetivo, justificativa, uma breve revisão teórica ali, tá? Então, vocês vão ter até 21 de dezembro. E aí, nesse meio tempo, a gente consegue estruturar tranquilamente o documento, tá? Então, dito isso, a gente vai falar um pouco hoje sobre interpretação de dados e o xadrez, como esse objeto também do nosso estudo aqui, a gente vai conseguir é, perceber várias possibilidades da gente aplicar tanto métodos que são mais quantitativos como qualitativos de análise. Diferente de outros domínios de pesquisa que a gente tem, muitas vezes dentro da própria, dos próprios estudos de cognição humana, o xadrez, ele vai trazer umas características que vão facilitar uma pesquisa mais empírica. Por quê? Porque ele tem regras que são definidas, tem estados de jogo ali que são discretos, eles são mensuráveis, tem uma vasta quantidade aí de dados que a gente tem disponíveis em base digital, que vai... Professora, Perdão, pode falar. é, quando você fala assim, é empírico, assim, seria mais prático, mais... Isso, Só exato. mais uma coisinha, enquanto a senhora falava, eu fui conferir, porque eu estava na dúvida. Pelo Hum. que eu vi, você colocou a data do dia 23 de dezembro. Ah, então tá certo, 23. Exato, perdão. Tá certinho, 23. Ok, Tinha colocado, só não lembrava, mas é isso. tá bom. Corrigindo, tá até Desculpa 23. interromper. Obrigado. Não, perfeito. Inclusive, ótima correção. Então, nesse sentido que o Alexandre falou, empíricos geralmente mais mensuráveis. Porque quando a gente fala de pesquisas mais qualitativas, tem uma dimensão que é subjetiva, muitas vezes de análise de dados, que não permite esse empirismo aí de uma corrente sociológica que lidava ali com experimentos que fossem mensuráveis e replicáveis em diversos contextos. Que pesquisas qualitativas não, porque se eu faço uma pesquisa aqui no Brasil, é muito difícil que os brasileiros tenham uma mesma opinião que pessoas de um outro local do mundo. Então,
O que eu quero trazer para vocês hoje é um pouco sobre isso para que vocês consigam ter um certo conhecimento para escolher quais métodos de análise que são mais apropriados para as questões de pesquisa que vocês estão com interesse de pesquisar. E também de interpretar um pouco, de conseguir começar a interpretar esses resultados com esse certo rigor que exige no campo da pesquisa, tá? Então, o que eu vou trazer aqui é quando a gente fala sobre aqui os objetivos dessa aula, né? Quando a gente fala de análise de dados, a gente tem uma metodologia científica que, de certa maneira, ela é bastante consolidada. Com relação aqui, traduzindo para vocês, né? De ter a pergunta problema ou problema de pesquisa que eu mostrei para vocês, fazer aí a pesquisa referencial teórico, que é esse background research, construir as hipóteses, testar essas hipóteses por meio da pesquisa, analisar os resultados e tirar conclusões, e aí escrever os resultados e discutir esses resultados que você encontrou. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre esses insights, no sentido de que esses métodos que a gente pode ter dentro da pesquisa no xadrez, eles vão variar desde algumas estatísticas que são básicas, né, descritivas ali, como muitas coisas ali dentro do que a gente chama de desvio padrão dos ratings Elo, né? Análises qualitativas mais sofisticadas, tem muita coisa que a gente pode pensar. Então, a diversidade metodológica, especificamente dentro da pesquisa em xadrez, é muito grande. E essas estatísticas descritivas, elas trazem aí uma possibilidade da gente poder caracterizar as populações de jogadores, identificar alguns padrões de performance. A gente consegue fazer essa comparação de maneira mais adequada. Então, como eu disse para vocês, é um dos pontos positivos de utilizar dessas metodologias no xadrez, né, nas pesquisas empíricas no xadrez. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer uma análise ali na distribuição dos ratings numa população de jogadores, a gente pode identificar se a distribuição ela é normal, se tem alguma assimetria, às vezes por conta da região, às vezes por conta da especialidade, às vezes por conta de idade, enfim, inúmeras. A análise qualitativa, por outro lado, ela vai dar a possibilidade da gente entender alguns processos cognitivos internos que não são tão diretamente observáveis quanto esses dados quantitativos, perdão. Então, quando um jogador ele verbaliza o pensamento, como tem algumas pesquisas que fazem isso, que durante ali a partida, o pesquisador pede para que cada um dos jogadores verbalize o que ele está pensando, vai revelar como que esse jogador vai priorizar, avaliar algumas posições. Então, com isso, a gente tem alguns insights. Mas são coisas que, se a gente não coloca essa metodologia, a gente não consegue ter acesso a essas informações. Então, a interpretação que a gente vai ter exige que a gente consiga também compreender qual que é a metodologia dessa análise. E aí, com isso, que eu quero trazer para vocês? Que as pesquisas eh, mais atuais, elas trazem aí uma diversidade muito grande. Então, tem tanto uma complexidade de fenômenos que a gente vai estudar, quanto também de várias possibilidades de análise. Então, o que eu queria examinar com vocês aqui são essas três categorias, que são as principais ali quando a gente fala de métodos de análise da pesquisa. E aqui, relembrando, seria num contexto em que vocês já performaram a pesquisa de vocês tiveram lá o problema, e aí, por meio do problema, vocês foram, pesquisaram, buscaram, etc. E agora a gente vai então analisar todas essas informações que vocês coletaram. As estatísticas descritivas, elas vão formar a base de qualquer análise quant. Então, elas vão incluir ali, por exemplo, uma média de rating elo de uma população de jogadores, um tempo médio de reflexão sobre algumas posições que são mais táticas versus posições que são mais estratégicas. Algumas medidas que são próprias da estatística, né? Talvez alguns vão saber, alguns não, mas enfim, que vai falar aí sobre desvio padrão, variância, dispersão, não sei quantos aqui têm familiaridade com esses termos dentro da estatística, mas que vão trazer algumas informações
sobre também essas diferenças dentro da mesma população que a gente está analisando ali. No caso de uma pesquisa empírica com xadrez, tá, gente? Então, que a gente pegue ali um grupo de jogadores experientes ou um grupo de jogadores iniciantes e queira fazer alguma pesquisa ali específica com esse grupo, tá? Porque, por exemplo, uma população que tem um grande desvio padrão ali de performance vai ter jogadores, então, com níveis muito variados. Enquanto uma população que tem uma homogeneidade ali nesses dados que estão sendo coletados por nós, vai ter um desvio padrão pequeno. Então, a gente fala da estatística, do campo de estatística mais descritiva mesmo. E aí, a gente tem esses termos. Medida de dispersão, desvio padrão, que nos ajudam ali a fazer uma análise muito mais específica e mais robusta, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês a título de informação, de maneira alguma, eu espero que vocês consigam performar uma análise estatística descritiva de alguma pesquisa de vocês. Até porque exige também um certo conhecimento de, muitas vezes, programas, softwares, que fazem esse tipo de análise. E geralmente, mesmo os pesquisadores mais experientes tendem a pagar para outras pessoas fazerem essas análises estatísticas. Então, eu só estou trazendo aqui para que vocês saibam que dentro das pesquisas em xadrez e cognição, esses três são os métodos de análise mais prolíferos, no sentido de tem mais pesquisas que utilizam esses métodos por conta da sua validade e de sua pertinência para esse campo, que é o que eu quero trabalhar com vocês. Qual que é a melhor metodologia para eu coletar dados para o problema de pesquisa que eu quero? Tá, se eu quero entender se o xadrez ele é um fator de proteção, muitas vezes, de saúde mental ou de desenvolvimento cognitivo numa população idosa, qual seria a melhor metodologia de análise dos dados e também de levantamento desses dados? Então, a gente trabalhou um pouco na aula passada. Vamos escolher o quê? Entrevista? A gente vai fazer um questionário? A gente vai fazer uma análise ali um pouco mais in loco das jogadas? Enfim, eu quero que vocês consolidem essa capacidade crítica de olhar esses problemas e verem essa multiplicidade de possibilidades de coletar esses dados e também de analisar. Então, dentro aqui a gente tem a estatística descritiva, a gente tem também a análise qualitativa, como eu mencionei para vocês, que é essa forma de capturar essas dimensões do comportamento dos enxadristas, de nós que jogam, justamente que não são tão facilmente quantificáveis. E o método mais utilizado nas pesquisas é esse protocolo verbal que é conhecido como Think Out Loud Protocol, que é pensando em voz alta. Os jogadores eles vão verbalizar o pensamento enquanto eles analisam uma posição, jogam uma partida ali. Essa técnica ela foi desenvolvida lá pelo Erickson e Simon na década de 1980. Então antiga, mas nem tanto assim também, né? E quando a gente analisa esses protocolos verbais dos jogadores, a gente consegue codificar o conteúdo dessas verbalizações. Então a gente consegue categorizar essas declarações e avaliar as posições, entender como é que eles pensam, como que é o planejamento estratégico de cada um dos jogadores, fazer comparações entre os níveis de experiência, pegar o jogador mais experiente com o menos experiente e entender, beleza, qual que é a diferença no processo de pensamento dele durante o jogo? E uma coisa muito interessante que a gente consegue nas pesquisas é justamente que os mestres, como eu sempre digo para vocês, tenho dito ao longo das aulas, né? Eles tendem a focar em algumas considerações estratégicas de longo prazo e em padrões ali posicionais que são mais familiares, enquanto os jogadores que eles são mais iniciantes, amadores, eles vão fazer um cálculo tático muito superficial, numas regras mais simples. Então, a análise qualitativa, ela vai incluir essa análise do conteúdo falado desses jogadores. E uma das pesquisas mostra também, né, que quando os grandes mestres, eles anotam as próprias partidas deles, isso vai revelar algumas alternativas que eles consideram, inclusive, para fazer algumas escolhas táticas ali durante o jogo, as razões e tudo mais. Então, imagina ter acesso a isso. Pegar os grandes mestres que temos aqui no Brasil e fazer uma análise dos jogos
que eles ali verbalizaram e entender como é que é o pensamento estratégico, o que que a gente poderia coletar de dados, inclusive para a gente poder elaborar. Então é muito interessante. E o último aqui é a análise de dados de partidas. Então tem muitos estudos que fazem uso dessa metodologia, que é basicamente é, a gente tem várias bases de dados aí que tem milhões de partidas. Então, a gente tem no Chessbase mais de 9 milhões de partidas, tem no Lichess mais de 1 bilhão de jogadas aí por dia. Então, a gente poderia pegar e fazer, identificar alguns padrões dessa escala ali que seriam impossíveis da gente detectar por estudos experimentais ali tradicionais, com amostras muito pequenas, se a gente pegasse no bairro aqui da cidade, entendeu? Ou num torneio, ou enfim, em alguma competição. É, Laudelino pode falar. É só que tá afetando meu toque, eu tô curioso. Essa imagem aí não é do chess.com nem do Lichess, né? Essa das aberturas. Não, não. Ah, tá. Só pra ter certeza que eu já tava vendo de onde é que tá essa porcentagem aí. Tem porcentagem aqui? Não. Sim, é que a azul tá em cerca de 50%. O E4 normalmente tá em 59% nos dois. Já o D4 ali já tá uns quase 30 e poucos. Interessante sua análise. Eu tinha pego ela justamente, não tinha feito essa análise dela, como se fosse Sim. um gráfico em pizza, né? É que Mas parece um agora se gráfico em falando faz pizza e tá me sentido. Ah, não, dando não aquela. tem como não fazer. Eu já tô O aqui cara analisando. chega a desconcentrar a gente para Sim, eu ficar tô de olho fazendo nessa isso. imagem e da Olha, onde bom é que veio saber. isso. Não, não tinha pensado que poderia ser um fator atrapalhante, né? Mas enfim, não tem nenhuma pertinência científica. Eu poderia até ter feito isso com base nos dados que eu achei. Mas Professora, enfim, pode falar, Sandro. professora, ele está faltando B3 aí também, porque B3 deve ter uma porcentagem, nem que seja 0,2%. Tem o roxo, amarelo, alguma coisa que são as coisinhas, mas o que me incomoda é o E4 tem 50%, que é 58, mais ou menos 9 em alguns. Muito que bem, gente. Eu espero que vocês não tenham ignorado tudo que eu falei. De No fu- forma alguma. Mas tudo bem. Vou até passar aqui. Aí, talvez. Esse aqui tá muito pequenininho. Eu vou ajustar e eu vou subir no nosso Classroom, tá, gente? Opa, deixa eu voltar aqui. Quando a gente. Eu vou trazer para vocês esse estudo aqui, que é um caso que vai trazer para nós sobre o poder dessas estatísticas descritivas para a gente falar de algumas questões que muitas vezes são controversas. E aí, quando a gente traz métodos geralmente empíricos, a gente tem uma. Eu falo isso assim com certa. É desconfortante, porque assim, tem-se uma discussão dentro não só da pesquisa, mas do campo científico, é sempre aquilo, né? Não, porque pesquisas empíricas quantitativas são mais válidas do que as qualitativas, etc. Elas produzem dados mais confiáveis, mais robustos, e etc. Quando não se é, né? A gente fala de uma ciência positivista que valorizava muito, em certo sentido, pesquisas empíricas que a gente pudesse ali replicar, e aí vem de um método também empirista dentro de uma lógica cartesiana, mas a gente hoje tem várias possibilidades e ciências no plural em que a gente entende que para alguns problemas de pesquisa não é a metodologia quantitativa que vai conseguir dar acesso. Como Se eu falei para fosse, vocês. se fosse só fazer uma pesquisa por quantidade, a gente não precisava de eleição, porque já ia saber antes. Todo mundo sabe que não funciona. Tipo, ele tem um grau de erro sempre, fora que tem um monte de Uhum, fatores. Qualquer coisa pode mudar e mudar a pesquisa de um único fator. Às vezes, uma fala de um político muda a eleição inteira. Teve uma uhum, situação aqui em Balneário que foi até engraçado. uhum, Foi passar um vídeo que tinha 5 concorrentes que eram de confrontando, que daí eles se reúnem e falam mal de um outro. Só que esse uhum. vídeo pegou na internet e bombou. Daí aquele cara que ninguém pensou que ia ganhar, ganhou. Tem uma ideia? E fizeram uma análise? Eu não fiquei sabendo. Não, mas o cara tava tipo assim, que ia ficar em terceiro, quarto, só que daí 5 candidatos começaram a falar merda dele, alguém Uhum. filmou, postou, aquele candidato que todo mundo falou merda ganhou. O candidato que todo mundo falou merda a respeito ganhou. Sim, porque eram 5 outros candidatos concorrentes dele. Eles se reuniram pra falar Uhum. besteira de um. E foi filmado e Ah, postaram. Isso foi uns 10 anos, não, mais tempo atrás. Gerou uma baita, como se diz? Na época foi um bam 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 pra região, todo mundo ficou falando disso. uhum. Interessante, né? Porque o movimento deles era de talvez difamar aquele outro para que ele não ganhasse, e na verdade foi o efeito controverso, né? Acabou que. Sim. Interessante.
Então, é justamente isso, assim, tem coisas que a gente não vai conseguir permitir levantamento de dados por metodologias quantitativas. Então, e mesmo as metodologias quantitativas têm o seu nível ali de erro, tem um desvio padrão, vai ter um fator estranho. Então, esse estudo aqui, que eu vou trazer para vocês, que é com uma metodologia de estatística descritiva, é um estudo do Bilalik e do Smallbone com o Gobet, que foi publicado em 2009, e ele trouxe uma questão que tinha gerado um debate que era sobre por que há tão poucas mulheres no topo do xadrez de elite. E aí, historicamente, a gente pode trazer várias explicações que foram propostas para essa disparidade de gênero dentro do contexto do xadrez, né? Imagino que vocês tenham suas próprias suposições, até aqueles que talvez não estudam sobre o tema ou que já estudaram. Na turma passada tinha uma das alunas que tinha um projeto, inclusive, com meninas no xadrez. E aí algumas teorias, elas sugeriram algumas diferenças cognitivas, que a priori seriam inatas entre homens e mulheres, em habilidades ali cognitivas de espacialidade, de raciocínio lógico. Outras pesquisas apontavam para diferenças de personalidade. Então, como maior aversão ao risco entre as mulheres ou menor competitividade. E essas explicações, embora elas sejam, de certa maneira, superficialmente um pouco plausíveis, elas não tinham sido rigorosamente testadas com dados adequados. Então, nesse artigo, com os colaboradores, que o Gobet também está incluso, eles trouxeram uma abordagem simples, mas que trouxe muitas informações no sentido de que eles analisaram as distribuições de rating de homens e mulheres que eram enxadristas ali, mas controlado pelas taxas de participação. Então, o número de homens que jogavam xadrez competitivo era aproximadamente 15 vezes maior que o número de mulheres. E essa diferença nas taxas de participação teve uma implicação estatística importante, que nas discussões anteriores tinha sido negligenciada. Porque quando a gente tem uma população muito maior de homens jogando xadrez, a gente espera, por razões estatísticas, que os valores da distribuição vão ser predominantemente masculinos, tanto no topo quanto no fundo. Agora, é simplesmente uma consequência dessa teoria de valor. Agora, se eu pego uma amostra maior, é mais provável da gente observar valores que são muito extremos e aí falar, poxa, tem poucas mulheres no topo. É claro, a gente pode e deve sim trazer essa discussão da disparidade de gênero quando pertinente, mas de uma maneira também que seja cientificamente adequada e não, enfim, por uma análise que não foi adequada a respeito das próprias pesquisas e dos dados. Então, nesse estudo, eles demonstraram que o quê? Que quando essas taxas de participação elas são controladas, essas diferenças, elas desaparecem quase que completamente. E aí essa representação nesse gráfico está bem pequenininho aqui. E justamente, o que essa pesquisa ela traz? Ela vai desafiar essas explicações que são baseadas somente nessas diferenças cognitivas inatas, que era trazido em alguns estudos anteriores, que falavam que se os homens e as mulheres, que homens e mulheres tinham essas diferenças cognitivas, e era por isso que, enfim, os homens tinham mais propensão ao sucesso no xadrez, e aí alcançarem ali uma performance, conseguirem se tornar grandes mestres ali. Mas, segundo a própria pesquisa, justamente se os homens e mulheres diferissem nessas habilidades, a gente esperaria diferenças de performance também. Só que não tinha essa diferença na performance, era na participação majoritariamente. Então, foi basicamente desapareceu quando se faz uma análise dessa distribuição de uma maneira adequada. E outro ponto é que vai redirecionar a atenção dessa discussão para os fatores que a gente entende que fazem mais sentido, que são os socioculturais, que vão influenciar a taxa de participação. Eu acho assim que esse mundo é muito doido, professora. Tipo, Hum, para ter uma ideia, teve país que foi proibido o xadrez e depois que foi obrigado. Se não me engano, na Rússia foi proibido e depois obrigado. Não uhum, foi? Teve as duas situações no mesmo país. E, tipo, no mundo inteiro tem a situação muito cultural, que as pessoas simplesmente diziam que era perda de tempo por muitos anos em muitos lugares. Tinha religiões que eram contra o xadrez, no uhum. plural. Teve muita doideira.
Daí tem. Agora, hoje em dia, o pessoal tá vendo que tem benefício no xadrez. Só que em muitos lugares as pessoas diziam, tipo, ah, o homem tem que só trabalhar, a mulher só tem que cuidar da casa, ou assim por diante, que era o que era falado. E Uhum. daí, nisso, a gente perdeu uma tonelada de pessoas que podiam ter se divertido e jogado e acabando até virando, dos dois sexos, tanto homem e mulher, grandes jogadores e mestres. E ainda tem até hoje Exatamente. preconceito. Prof, eu tenho. Teve pais de aluno na minha escola que proibiu o filho e a filha, Hum. os dois, de jogar xadrez, porque disseram que é desperdício de tempo. Até eu convencer eles que não era, foi uma luta. Tá vendo? E vai apontar justamente para outro ponto que eu ia trazer, que é essas variáveis confundidoras que a gente chama na pesquisa, né? Que, por exemplo, aqui ficou muito claro que a nossa atenção tinha que ser direcionada para fatores socioculturais, que não era questão de habilidade inata ou alguma coisa cognitiva, enfim. E aí, como o Laudelino falou, às vezes a gente está ali numa pesquisa, por exemplo, a gente pega o grupo de alunos deles. E aí a gente vê que vou supor aqui, né, que as meninas não participam tanto e a gente acha que é uma questão meramente de gênero. Mas aí quando a gente vai fazer uma análise é porque a maioria dos pais ali daquele bairro ou daquela cidade não deixam as filhas participar ou acreditam que isso é perda de tempo, mas para os meninos, ok. Ou às vezes nem para ambos, né? Como disse ali, né? No mesmo país a gente tem a proibição e depois a liberação. E aí a gente vai e faz, né, numa situação hipotética aqui, uma pesquisa e acaba falando que não, porque ali naquele público específico não tem um interesse pelo xadrez. Será que é um interesse ou tem alguma outra coisa ali que está confundindo a nossa pesquisa, no sentido de que está atrapalhando a análise estatística, né? Assim, eu acho que o Leandro levantou a mão, se quiser falar antes de mim, eu tenho uma outra coisa pra falar, mas daí é sobre uma estatística bem doida também. Pera aí, É, então. é porque Fala aí, Leandro. eu lembrei do documentário da Susan Polgar, eu acho que tem no, na Netflix, eu acho que é Mentes Brilhantes, eu acho que ela traz um ponto, eu acredito, eu não me recordo assim ao todo, mas um pouco contrário, né? Eu acho que ela vai citar mais fatores, eu acho que mais biológicos, assim, dizendo que as mulheres elas têm mais facilidades para ter capacidades assim melhores para tem habilidades para alguns tipos de coisas, no caso de essa visão espacial, porque aí coloca aquela as pessoas lá no labirinto, aí fala que o homem tem mais facilidade para sair, a mulher não. Eu acho que ele traz um ponto diferente desse daquele documentário, mas eu não me recordo ao certo. Mas Uhum. teve até um professor que trouxe ele aí, mas eu não estou me recordando. Mas eu acredito que o ponto lá é diferente desses fatores socioculturais. Ele traz esse fator biológico, eu acredito eu, né? Se alguém puder complementar, né, que está lembrando desse documentário, ou se a senhora viu esse documentário, puder comentar, Não tá? cheguei a ver. Do Não, né? documentário, a melhor parte pra mim é do caminhão, que passa o caminhão, É daí o da tem duas Susan Polgar. situações. Que ela fala dos chunks de memória. Daí ela tem uma Hum. memória ridícula de forma positiva. A memória dela é monstruosa. Isso Uhum. também é um elogio. Eu sei que às vezes meus elogios mesmo. Então, aparece um caminhão, primeiro com uma posição que é possível no xadrez, e outra só as peças de jogada. Daí a que era Uhum. possível de acontecer em uma partida, ela faz em 10 segundos, menos. A outra, ela não consegue, porque eram peças, tipo, colocadas de forma que não existia numa partida. Daí ela não teria memória disso. E daí passava muito rápido o caminhão também. Uhum. Agora, do que eu queria falar, tem um livro muito bom, que eu até falei ali no comentário, que é A Rainha de Cote. A maioria das pessoas Uhum. deve ter visto o filme, mas tem um livro disso. O livro é uma reportagem, que daí os repórteres falam de muitas situações do país. E daí tem inúmeras situações, tipo, o Cote era tipo a pior favela do país. E a menina que virou a protagonista, ela sai de lá. Daí mostra situações tipo que teve gente decapitada na família dela, situação de gente que foi sequestrada, e daí as pessoas não tinham uma visão de longo prazo que o xadrez poderia ajudar ela na vida dela. Tipo, a Uhum. maioria delas só tinha que, de visão, se casar, conseguir algum marido bom para poder sair do inferno que eles estavam. Tem uma ideia. E no Uhum. caso, ela fala que muitas concorrentes dela, ela enfrentava, elas tinham procurado o quê? Ser no xadrez para achar um casamento. Porque no país, naquela situação cultural, elas não tinham outra opção. Depois, uma das coisas que mostra no filme bastante é o incentivo do professor que traz comida para a favela, e daí os alunos vão lá para poder comer. Eles começam a Uhum. jogar xadrez de ambos gêneros para conseguir comida, que eles estavam morrendo de fome e lutando por isso. De Ah, fato. você falou sobre a situação lá das meninas na minha escola, a gente é bem equilibrado em meninos e meninos.
A Uhum, gente tem muitas meninas que jogam bastante bem sério. Eu sei que é algo bem fora da curva, mas eu incentivo bastante os dois. uhum. Pô, já vi E várias que, situações de outros colégios que a maioria é só menino. de fato, isso que você trouxe do filme, né, do caso do livro também, né, é uma coisa que nós que damos aula muitas vezes, ou já demos aula em escola pública, ou temos o mínimo de vivência, a gente sabe o quanto que a comida é um dos fatores de inclusão essenciais. Eu acho que é uma das políticas públicas, a merenda, né, porque, enfim, tem uma importância muito grande, mas aí também falando aqui sobre a questão dessa diferença, é uma coisa que a gente sabe que não é só dentro do xadrez. Então, tem vários outros locais, áreas que a gente tem essa disparidade, geralmente com esse déficit para o lado das mulheres, por conta de, enfim, coisas históricas, estruturais, e é justamente isso que eu quero chamar a atenção, não é dizer, então, que, prof, então você está falando que não existem diferenças entre homens e mulheres, no sentido biológico, cognitivo. Não, não é dizer isso. A gente tem essa tendência, muitas vezes, de quando eu afirmo um ponto, parece que eu estou negando todos os outros. Não, existe uma diferença, mas que durante muito tempo ela foi considerada em detrimento de muitas outras que, na verdade, são os principais motivos dessa disparidade. Então, se eu pergunto aqui para vocês, né, dentro do contexto de vocês, o que que vocês acham? Por que que mulheres escolhem jogar xadrez competitivo? Quais são as motivações das que de fato escolhem, né? Quais barreiras sociais que a gente tem, culturais, que muitas vezes desencorajam a participação feminina? Então, eu acho que vocês já devem ter ouvido bastante isso na disciplina de introdução à sociologia com a professora Jéssica, que é uma reflexão que a gente tem que sempre trazer, e aqui eu trago para o contexto da pesquisa descritiva, e aqui mencionando uma pesquisa empírica que foi realizada sobre o tema. Professora, Então, oi, pode falar, Sandro. perdão, professora, eu acho que são várias nuances, né? Algumas filigranas, né, que somadas, elas justificam esse número superior de homens. Por Uhum, exemplo, eu lembro que em ambientes onde a gente costuma brincar de xadrez, né, praticar o ócio, utilizando o xadrez, é impensável ver alguém do sexo feminino porque são ambientes pesados. Eu falo de praças, de praias, né, aonde com pessoas que muitas vezes apresentam um certo perigo para a sociedade, né, professor? E nesses ambientes existe essa interação, né, entre todas as partes da sociedade, mas que na minha visão é perigoso para alguém de um físico mais frágil, né? Porque são ambientes perigosos. Até uhum, altas horas da noite, né? Então você está brincando, você está praticando, você está aprendendo, mas pelo fato da nossa sociedade ter locais assim que não são tão interessantes, né, para se estar, eu acho que isso é um problema para a mulher. Isso afasta o gênero feminino, né, desse esporte também. Né? Não de- só, o que eu quero dizer, professora, que não são ambientes salutares. uhum. Eu não sei se a senhora me entendeu mais ou menos onde eu quero chegar. Não é uma visão preconceituosa, professora, mas, O, eu mas não entendo, mas o Laudelino acho que tinha aberto o microfone, que você quer contribuir? Então, pelo que eu me lembro, tem países que ainda é proibido mulher jogar xadrez. Eu só vou pesquisar para ter certeza. Fora que tem lugar que, se não me engano, tem países que mulher nem pode sair na rua sozinha. Pensa, a falta de liberdade que existe até hoje. Uhum. É doideira. Esse é o mundo que a gente vive. Tem tipo umas 200 culturas diferentes e cada uma mais doida que a outra. Não tem uma não, perfeita, infelizmente. Laudelino, só uma observação, professora, não precisa fazer pesquisa assim para ir para muito longe, não. Você, para jogar xadrez em São Paulo, por exemplo, o local onde fica o CXSP, dependendo do horário, é bem inacessível, seja para homem, seja para mulher. A mesma coisa no CXC de Curitiba, por exemplo. Dependendo do horário, a partir das 7, 6 horas da tarde, já não dá Uhum. para andar assim, livremente nessas áreas.
Então, não se trata apenas de uma questão de cultural, professora, mas de questão social mesmo. Daquelas áreas, são áreas onde você vê muita gente, pessoas abandonadas pela sociedade, pelo poder público, né, pessoas com problemas mentais, droga em volta. Quer dizer, Uhum, você soma tudo isso e você torna um ambiente fora inacessível. Inacessível. Inicialmente para a mulher e para o homem também, né? Porque ninguém mais uhum. vai sair da sua casa para ir para um local onde você está no terceiro andar jogando xadrez, mas lá embaixo você está preocupado, porque é um local onde as pessoas costumam dormir. Virou uma espécie de hotel para moradores de rua. Uhum. Só para, o Darlan tinha falado que não ouviu, mas o que o Sandro está trazendo, também, Sandro, de certa maneira, te contradizendo um pouco, mas é um fator cultural também, isso, né, de outra ordem, que não da mesma que eu estou mencionando, mas dentro do grande globo ali, né, de problemas e questões que a gente discute dentro dessas limitações para a participação das mulheres no xadrez. E aí o que ele está trazendo, gente, é a questão que eu resumo aqui pelo que eu compreendi, não só do acesso, e o acesso físico mesmo, né? Espaços aí que você consegue jogar xadrez, espaços oficiais das federações, muitas vezes ali da sede, e que por várias questões ali de deslocamento, de acessibilidade, de perigo, segurança pública mesmo. Né, que dificultam muitas vezes essas mulheres que, sei lá, às vezes passam o dia inteiro trabalhando, e aí teriam um tempo ali, ou estudando, né? E teriam um tempo ali durante a noite para poder dedicar ao xadrez, e não tem essa condição, porque às vezes tem esse receio, muitas vezes, de sair de casa, ou porque o ambiente ali é um pouco inóspito, no sentido de ser muito complexo, muito inseguro. Então, é isso que o Sandro, se me corrija se eu estiver errado, tá? Professora, Mas é isso que, de certa maneira, o Sandro trouxe. e penso que talvez também uma parcela do público que participe dessas atividades esteja à margem da sociedade também. Esse é Uhum, um outro ponto que a gente deve considerar. Parte uhum. do nosso público, dos atletas que praticam o nosso esporte, eles estão à margem da sociedade, professor. Exatamente. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, que eu sei que você já tem bastante propriedade nessa discussão, pelo que eu estou vendo aqui vocês falando e me trazendo, mas é que nós, enquanto professores, enquanto enxadristas também, enquanto cidadãos, a gente precisa estar sempre repensando essas questões, e aqui no campo da pesquisa, é de ver esse papel tão importante que partiu dessa iniciativa desses pesquisadores aqui, né, do Bilalik, do Gobet, de investigarem tudo que tinha sido, muitas pesquisas que tinham sido produzidas anteriormente a respeito do assunto, e aí de trazer, então, uma nova compreensão. E não é, como eu disse mais uma vez, não é dizer que não existam diferenças biológicas entre homens e mulheres, mas é dizer que para participação no xadrez, talvez elas não sejam esses fatores de disparidade. Talvez o que esteja causando, então, a disparidade, e aí pensando de maneira científica dentro da pesquisa, a gente pode estar olhando para uma variável que, na verdade, está atrapalhando o nosso processo. A gente está achando que ela é a causa da questão que a gente está investigando, quando ela, na verdade, é só um distrator. E aí, quando a gente faz uma análise mais adequada, a gente vê que, opa, beleza, a gente poderia até falar que, ok, existem diferenças que, em tese, poderiam facilitar ou aumentar a vantagem participativa dos meninos que praticam e etc. Mas isso quer dizer que, então, a gente não deva promover o xadrez e a participação das mulheres em massa também na prática do esporte e entre outras situações? E aí muitas vezes a gente fica aficionado e aquilo se torna um fator limitante até para a nossa própria prática enquanto professores, porque a gente fala assim: "Ah, não, tá tudo bem, geralmente mulheres não participam tanto mesmo, então não tem para que ficar incentivando. Elas não têm interesse". E a gente fica o quê? Aquietado. A gente se conforma. Então é de geralmente trazer esse pensamento novamente que não, mesmo que existam, isso não deve diminuir esse nosso papel também na divulgação, na disseminação da prática do xadrez como uma ferramenta que traz diversos benefícios.
comprovadamente, para homens e mulheres. Então, e de usar muitas vezes do xadrez também como esse fator de inclusão, que é o que muitas vezes acontece quando a gente traz meninas para fazerem a prática, e meninos também. Não é porque eu falo de meninas que os meninos não têm importância, não. É só por conta do contexto, tá? A outra pesquisa aqui, para a gente avançar, outra metodologia, que é o protocolo do Think Aloud que eu mencionei, do pensamento em voz alta. O vídeo aqui está cortado, mas ele está com um hiperlink lá, depois eu disponibilizo para vocês, ele tem legenda também. Mas esse protocolo é porque quando a gente fala de métodos quantitativos, eles vão trazer basicamente respostas para quanto e o que da nossa pesquisa. Enquanto os métodos que são qualitativos, eles vão nos trazer uma revelação do como, do porquê de alguma coisa. Então, por isso que muitas das pesquisas têm tanto métodos quantitativos como qualitativos, porque eles são complementares na metodologia. E é essencial para a gente poder ter uma compreensão um pouco mais completa do comportamento enxadrístico, quando a gente fala nesse sentido. Então, esse protocolo do Think Aloud é uma ferramenta qualitativa, que é uma das mais utilizadas que eu falei para vocês na pesquisa em xadrez. Por quê? Porque a gente vai apresentar uma posição de xadrez a um jogador e a gente vai pedir que ele verbalize todos os pensamentos enquanto ele analisa aquela posição ou enquanto ele decide a próxima jogada. E essas verbalizações a gente vai gravar, vai transcrever e depois a gente codifica sistematicamente uma a uma. E o que esses protocolos verbais podem trazer para a gente? Primeiro, que eles vão poder mostrar para nós as estratégias que os jogadores estão utilizando. E aí, como eu falei, os mestres, por meio das pesquisas que foram feitas, eles tendem a considerar um número relativamente pequeno de variantes. Mas eles analisam cada uma delas mais profundamente. Enquanto os jogadores que são mais iniciantes, eles consideram muitas variáveis, muitas possibilidades de próximas jogadas, só que de maneira muito superficial. Eles não analisam profundamente nenhuma delas e as sucessivas continuações e possibilidades de movimento que poderiam advir dessa movimentação. Então, essa diferença, ela vai sugerir que a expertise enxadrística, ela não é apenas sobre você calcular mais rápido ou mais longe as suas jogadas, mas é de selecionar poucas variantes ali e fazer uma análise mais aprofundada. Outro Professora, ponto... Oi, quem tá falando? olha, é o Oswaldo, Pode falar. sou mestre nacional de xadrez, né? Uhum, E eu dou aulas sobre esses temas. A uhum, gente chama de temas de combinações. Então, tem tema, por exemplo, os meus atletas, né? Muitas vezes, para poder avaliar o tabuleiro, eu divido em uhum, 4 posições, né? Nos uhum, cantos do tabuleiro, e a gente procura por tema. Tema de ataque uhum, duplo, travada, raio-x, interceptação de casa, uhum, controle de cores, interceptação de uma coluna. Então, uhum, muitas vezes, esses temas, eles abreviam muito o cálculo. Então, são praticamente o que a maioria dos grandes mestres fazem. Eles procuram temas, muitas vezes, uhum, e eles abreviam o cálculo, né? E o uhum, cálculo eles deixam para as coisas mais simples, como finais, né? Que uhum, finais, além de você saber, muitas vezes, você tem que calcular também se está certo, né? O uhum, final, para você poder, eu posso dizer para você, ele faz um cálculo de um tema, ele uhum, aplica o tema na posição para ele sair com alguma vantagem para entrar no final. uhum. Você já fez essa comparação, Oswaldo, em algum momento, assim, entre jogadores mais experientes com os mais Sim, sim. iniciantes? Aham. Na O que minha você observou? escola, na minha associação que eu dou aula em Campo Mourão, Hum, eu tenho 6 campeões brasileiros, né? De uhum, categoria. Eu tenho a Natália, que foi a primeira mestre nacional nossa, que ela é tricampeã brasileira de xadrez da categoria. uhum, Esse ano ela foi vice-campeã brasileira. Eu tenho a Isis, que foi campeã brasileira escolar em Caxambu, Minas Gerais, no Sub-14 esse ano. Eu tenho uhum, a Elo, que foi campeã em 2023 Sub-12. uhum,
E tem alguns campeões paranaenses também. E tem o campeão brasileiro sub-14, que é o Uhum. Rafael Thomas Paz. Então eu vejo a diferença que tem quando eles começam a fazer esses exercícios. Eu uso um livro que é Maxim Bloch, um Hum. treinador soviético, nem russo, soviético. E Uhum. daquela época, dos anos 80, o livro. E quando os alunos começam a ver esses temas, eles Hum. veem o xadrez de outra maneira. Que interessante. De outra maneira, totalmente diferente. O tanto Uhum. que eu, por exemplo, eu estava escutando todo mundo falar, Hum. eu tenho dificuldade em ter atleta masculino. A minha cidade, Olha. lá que eu dou aula, a predominância das meninas. O tanto que a gente, do estado, a gente é a melhor equipe feminina do estado, Olha só. juntando todas as categorias. Eu tenho a campeã desse ano. Eu tenho Uhum. a campeã paranaense sub-8, sub-10, sub-12 e Uhum. eu sub-14. Eu não tenho sub-16 e 18, porque quando eu comecei o meu projeto lá em 2021, eu pedi para começar com crianças bem pequenas, Uhum. né? Então começava com, deixa eu ver, lá em 2021, nós estamos com 4 anos, 14. Todas as crianças que eu peguei começaram com 10. Então, a minha média Uhum. esse ano é 14 anos. O tanto que nós fomos vice-campeão dos Jogos da Juventude do Paraná esse ano, masculino e feminino, com as crianças todas com 14 anos. Eu tenho Olha mais só. 3 anos para eles jogarem ainda. As minhas atletas, que são do Juventude, que é a Natália, já foi campeã, esse ano foi vice-campeã brasileira da categoria, a Isis, Uhum. que foi campeã brasileira, e a Elo, que foi campeã brasileira em 2023. Elas Uhum. participaram mais a prima da Isis, que é a Rafa. A gente foi vice-campeão por 1 ponto de diferença. As meninas de Olha só. Curitiba, todas com 17 anos, suar. Uhum. E sábado passado, a Natália, ela jogou o circuito escolar e a categoria aqui em Campo Mourão é de 14 a 18 e aberto, porque não tem Uhum. muita gente nessa categoria. Então eles fazem tudo masculino e feminino, tudo junto. Jogou o mestre nacional Gabriel Bragança, que tem 22 anos. Jogou o campeão brasileiro Rafael Tuma, que tem 14. Outros jogadores adultos de outras cidades. E Uhum. quem ganhou o geral foi a Natália, 14 anos, feminino. Mestre nacional, fez 6,5 em 7. Olha aí, gente. E o segundo É colocado, 5,5, que foi o a, im- Rafael Tuma. a importância o Então eu Oswaldo, vejo né? que é Meus o parabéns aí por. treinamento, né? Eu me baseio muito Exatamente. naquele livro Criando Gênios, do Uhum. Laszlo Polgar, que o pessoal falou aí do vídeo que tem, né? Então Uhum. eu comecei há 4 anos atrás, eu comecei o meu projeto. Hoje tenho o aval de todos os pais, né? Uhum. Tenho alunas que muitas vezes eu tenho mais meninas do que meninos, isso eu tenho. Eu tenho Uhum. 36 alunos, eu era para ter só 22 alunos, eu tenho 36. Desses 36, 11 são meninos e o resto Uhum. são meninas. Olha só. Uma Uhum. contraposição aí da realidade que a gente Exato. coloca, né? Então, é, novamente, Oswaldo, parabéns por esse trabalho maravilhoso. Muito bom Obrigado. saber que, né? Aí tem uma participação massiva de meninas. Eu fico muito feliz também por ter acompanhado, o desenrolar de algumas pesquisas na área, mas também tá vendo esse trabalho seu que você compartilha, tanto aí nisso que você está comentando, e o que concilia com aquilo que a gente está falando aqui, da importância da gente também analisar caso contexto a contexto, né? Então, ali, o Oswaldo, ele tem como ele mesmo disse, né, o aval dos pais, o que facilita muito, né? Se o pai também ali não só permite, como também incentiva, uma outra coisa que a gente sabe que muitas vezes é
é importantíssimo, né? E aí, E viu, opa, professora? Eu creio que essas diferenças elas modificam quando você cria um ambiente próprio para o esporte, né? Por exemplo, eu vejo muito o jiu-jitsu, vídeos do jiu-jitsu que o meu filho pratica, tal, e eu vejo as meninas, né? Tudo é conforme o ambiente. Por exemplo, eu vendi a imagem do xadrez para os pais, então tem pai que tem Netflix em casa, tem pai que tira cópias dos livros como que é o nome? Que eu falo para eles, dou minhas opiniões, ó, esses livros aqui são maravilhosos, o cara leva em casa, deixa uhum, tabuleiro. Então as meninas elas vão se interessando porque cria um clima. ambiente Não propício, é né? só a aula lá dentro da escola. Uhum, Por exemplo, as meninas começam a colocar pôster de xadrez no quarto. Tem uma aluna minha que ela é apaixonada pelo Alexandre Fier, não por ele, pelo jogador que ele é, pelo grande mestre que ele é. Então, uhum, tem gente que colocou, nem sabia quem era Judith Polgar. Eu comecei a mostrar as partidas dela nas minhas aulas, em vez uhum, de eu colocar, vamos ver Magnus Carlsen, vamos ver Nakamura. Não, uhum, vamos ver a partida da Judith Polgar, vamos ver da Muzichuk, vamos ver partidas de outras grandes mestres. E uhum. elas começaram a gostar disso. Então, eu acho que é a conscientização e também você, de outra maneira, fazer com que o ambiente seja não só na aula, mas Uhum. dentro da casa delas também. Perfeito. Obrigado, Oswaldo. Inclusive, não sei se vocês todos prestaram atenção aqui enquanto o Oswaldo estava falando. Essas são algumas estratégias muito, muito boas da gente trazer aqui. São simples, gente. É simples, né? Como ele mesmo disse, em vez de fazer uma análise ali de um grande mestre, por que não trazer grandes mestres, mulheres? Né? Fazer uma análise. A gente sabe que, não só no campo do xadrez, mas da educação também. É uma tríade que a gente trabalha, né? O professor em sala de aula é ali a gestão, a coordenação, a direção da escola, mas também é a comunidade escolar. É o pai, é o responsável, é dentro de casa, né? Então, mesmo que passe muitas vezes boa parte do período ali dentro da escola, é ir fomentando esse desejo, esse gosto e apreço pela prática do xadrez, para além dali dentro do ambiente de aula, né? Do ambiente ali dentro da escola, do projeto, enfim. Então, algumas sugestões que o Oswaldo traz aí para vocês, né? Que, se vocês prestarem atenção, são muito efetivas, de trazer a análise de partidas feitas por mulheres, de trazer personalidades femininas também. Então, é de trazer essa visibilidade para algo que já está ali, mas que muitas vezes a gente só coloca um foco em outros grandes, grandes personalidades ali dentro do esporte, né? Então, muito interessante. E nessa mesma linha de pensamento aqui, trazendo para a questão desses, dessas análises por meio dos dados, enfim, dos protocolos verbais, para a gente ir para o último aqui, a gente tem que também ficar ciente das limitações desses métodos, né? Então, especificamente nesse aqui de análise por meio desses protocolos verbais, é, a verbalização em si, ela pode interferir muitas vezes no pensamento natural, né? Então, pedir que um jogador verbalize o pensamento pode tornar esse processo muito automático, muito mais consciente do que a gente gostaria, que, de certa maneira, pode alterar ali o comportamento que a gente está tentando estudar. Então, um exemplo que é trazido é o do efeito do observador na pesquisa qualitativa, né? Nem todos os processos cognitivos, eles são acessíveis quando a gente está tentando pensar sobre. Ainda mais se a gente pega uma pessoa que não tem esse exercício, porque a gente sabe que introspecção consciente é uma habilidade em certo sentido. Tem gente que consegue mais facilmente, tem gente que não. Tem gente que você pergunta por que que ela está sentindo aquilo que ela está sentindo, ela vai ser resoluta e trazer duas palavras, enquanto tem outras pessoas que vão conseguir elaborar uma frase completa, um texto. Então, muitos processos desses vão se automatizar. E aí, muitas vezes, eles podem ocorrer de maneira tão rápida que o jogador não vai conseguir nem verbalizar. Ele não vai saber nem explicar o porquê que ele fez.
Então, essa codificação, essa interpretação dos protocolos verbais vai envolver, inevitavelmente, aí um grau de subjetividade. Então, dois pesquisadores, por exemplo, eles podem categorizar a mesma verbalização de formas também diferentes. E aí, nesse sentido, uma estratégia não quer dizer que isso invalida essa metodologia, tá, gente? Mas uma estratégia para a gente diminuir esse problema é da gente ter alguns esquemas de codificação mais claros, mais explícitos, treinar também os codificadores de maneira adequada, né? Treinar ali, fazer uma introdução também com os jogadores, para a gente assegurar que o que a gente vai fazer de codificação ali também é bastante consistente. E, por último, que eu tinha mencionado para vocês, na pesquisa, uma das formas da gente também responder alguns das nossas perguntas, das nossas inquietações, é analisar as bases de dados das partidas. Então, como eu disse para vocês, e vocês sabem, não só pelo advento da pandemia, né, mas sobretudo pelo advento da pandemia, a era digital revolucionou a pesquisa no xadrez. Por quê? Porque tornou aí disponível várias bases de dados com milhões de partidas, Chessbase, Chess, Chess.com, muitas plataformas aí que a gente tem centenas de milhões de partidas armazenadas. Então, se a gente pode muitas vezes, em vez de fazer uma pesquisa ali quantitativa, no sentido de fazer um grupo experimental, um grupo controle, pegar algumas pessoas ali na nossa cidade, por que que a gente não analisa muitas outras partidas que já aconteceram ali, já estão disponíveis para a gente? E aí, dentro disso, os tipos de análise possível que a gente tem com essas bases de dados são muito diversos. A gente consegue, por exemplo, numa análise ali de abertura, que a gente vai examinar a frequência com que algumas diferentes aberturas são jogadas, a gente pode entender ali como que essa frequência ela varia, por exemplo, de acordo com o nível do rating dos jogadores, qual que é a taxa de vitória associada a cada abertura. A gente pode fazer, nossa, inúmeras e múltiplas análises. A gente vai descobrir, por exemplo, eh, que certas aberturas elas são muito mais populares em alguns níveis de rating específico, né? Então, por exemplo, a defesa siciliana, ela é extremamente popular em níveis de mestre, mas ela é menos comum entre alguns iniciantes ali que preferem umas aberturas mais simples, como a italiana, a espanhola. Então, assim, a gente pode também examinar como que a teoria da abertura vai evoluir ao longo do tempo. Então, a gente tem algumas que foram mais populares ali na década de 70, de 80, e caíram em desuso, depois que a gente teve algumas descobertas ali que revelaram alguns problemas mais estratégicos. Então, a gente consegue também fazer várias outras análises, por exemplo, de padrões de erro, no sentido. Professora, Tomar uma água. Oi, pode falar, professora, Santo, que eu até aproveito e tomo no, uma água aqui. perdão, até no ritmo, professor, existem aberturas que são aconselháveis, Hum, que você utiliza num determinado ritmo, aí, dependendo do ritmo, você já utiliza outra totalmente insólita. uhum, pois é. E aí, nisso, a gente também consegue trazer um outro ponto, que é a análise dos padrões de erro, que a gente vai poder também ter uma ideia dos momentos mais críticos ali que os jogadores cometem erros. Então, a gente consegue fazer algumas análises para entender e avaliar cada jogada, identificar quando uma posição ela muda por conta de um erro, né? A avaliação daquela posição, na verdade, pelo jogador muda por conta de um erro. E aí tem algumas análises que revelam que os erros mais frequentes eles acontecem sob a pressão do tempo. Então, é nos últimos minutos de uma partida, com aquele controle mais rápido do tempo, a taxa de erro ela aumenta muito mais. E os erros, eles também são mais comuns em posições de mais alta complexidade tática. Quando a gente tem um número de variantes que excede uma capacidade de cálculo de um jogador comum, né? Interessantemente, as análises dessas grandes bases de dados também vão trazer que certos tipos de posição, elas são sistematicamente mais mal avaliadas, mesmo por alguns jogadores mais fortes. Então, por exemplo, posições que têm um desequilíbrio material, onde um lado ali vai sacrificar certo material para compensar uma posição ou uma tática, tende a ter mais taxa de erro do que posições mais altas ali, materialmente equilibradas. Ou seja,
avaliar essa compensação também das posições é mais desafiador do que avaliar a posição onde aquele material está equilibrado. E aí, também numa evolução temporal, a gente pode rastrear que através de décadas que a gente tem aí de jogos, de partidas, como que era compreendido essa como que a sociedade enxadrística ali observava esses tipos de posição também mudou. Então, por exemplo, posições com, por exemplo, bispo versus cavalo eram historicamente consideradas aproximadamente mais equilibradas. Só que a gente tem algumas análises que vão trazer que certos tipos de posição, que o bispo ele tem uma vantagem mais significativa. Então, essa evolução, esse desenvolvimento na compreensão vai refletir nas mudanças de taxa de vitória ao longo das décadas, quando a gente faz análise ali. Isso são pesquisas que foram realizadas recentemente. Não tão recentemente, né? Mas ali entre 2000 e 2010. Então, a metodologia para análise dos dados, a gente pode utilizar dessas partidas que foram armazenadas. E a gente tem uma série de estrutura, que eu coloco a metodologia no slide para vocês, né? Da extração dos dados por meio das partidas que estão registradas lá, desse pré-processamento. Isso aqui, obviamente, vai exigir um saber de análise estatística em programas como o Nova, o SPSS ou o R, né? Para quem aí tem alguma familiaridade com computação estatística descritiva. Mas é só para vocês terem a ciência dessa possibilidade. E aí, aqui eu vou trazer algumas limitações que eu tinha mostrado para vocês, algumas ferramentas modernas, como eu disse, né, o IBM SPSS, a gente tem o MathWorks, o R, que é de código aberto, então, na verdade, inclusive, você consegue baixar ele de maneira gratuita, só que aí exige um pouquinho mais de conhecimento de linguagem de programação. A gente tem algumas ferramentas específicas de xadrez, né, o Python Chess, que é uma biblioteca Python para manipular alguns dados a respeito de partidas e posições, motores de análise, ChessBase. Aqui um fluxo de trabalho que eu trago para vocês, mas é um pouco mais estruturado. Não vou exigir que nenhum de vocês aqui saiba sobre isso. E aí, com base nisso, eu vou trazer aqui uma experiência, na verdade, uma dinâmica com vocês, que eu vou dividi-los agora rapidinho em grupos. Novamente. E aí, para cada grupo, eu vou trazer uma. Deixa eu pegar aqui. Eu vou trazer um caso para que vocês possam discutir entre vocês, tá? E aí, não fiquem tão presos a uma resposta escrita, não quero que me entreguem nada escrito. Eu quero que vocês discutam. Eu quero entender como que vai ser a reflexão de vocês sobre esse caso que eu vou passar. É um caso simples, eu acho que tem 2 linhas cada um deles aqui. E eu trago as perguntas que eu quero que vocês discutam no grupo, tá? Cada um vai ter um tema diferente. E aí, lembrando que entre vocês vão decidir quem que vai ser o porta-voz desse grupo, que depois, quando a gente retornar, essa pessoa vai ter que explicar brevemente para todo mundo qual que foi o caso de vocês e o que vocês discutiram sobre o tema, tá? Mas é envolvendo também a análise dos dados. Assim, não tem dados, né? Porque eu tentei deixar simples. Essa contradição entre a simplicidade e a complexidade. Então, eu tentei simplificar. Então, não vai ter muitas coisas para vocês ali de contexto. Mas o suficiente para vocês conseguirem discutir, tá bom? Então, deixa eu